A castanha mistura bolota na alimentação e a batata à castanha. Há uma evolução curiosa na alimentação Batata ibérica. Depois dos Ibérica e do sul da Europa. só depois dos descobrimentos. Que é a bolota primeiro, que é a mais amarga e menos digesta. Depois vem a castanha, já é uma melhoria. É só a bolota. E depois vem a batata, que vai ser muito mais fácil de cultivar, não é? Fácil de vai ser cultivar, uma mas fartura. difícil de comer. A batata tem uma história também complicadíssima. Estava outra. A batata, por exemplo, para entrar em França, penso que foi Luís XV. Foi isso. Luís XV. Ele pôs um decreto para que as pessoas plantassem batatas e comessem batatas. Ninguém comia batatas. Havia a discussão Não que havia era nada, tóxica. nada, Era venenosa. nada. E na Rússia chamavam-lhe as maçãs do diabo. Já está, tinha uma imagem Aquilo negativa debaixo da terra e em isso, relação à e as batata. pessoas não a queriam. Havia, rejeitavam aquilo, a batata. E então, o que é que ele fez? Ele decidiu plantar, portanto, nos jardins, plantar lá uma extensão de batata. Em Versalhes, nos jardins de Versalhes, plantar. E mandava guardar os guardas lá dos jardins de dia. Que aquelas batatas ninguém podia lá ir roubar, que eram para o rei, e lá para a corte, para comer. E à noite não tinham guarda. De maneira que os agricultores, os populares ali perto, à noite, sabiam que não tinham guarda, iam lá e roubavam as batatas e começaram a comer batatas, e as batatas eram boas, e outras começaram. E foi assim. Não foi por decreto, foi por uma artimanha. Foi uma artimanha, foi. Isto é histórico. E então, há esta evolução depois da castanha-batata. E reparem, a batata está no século XVIII, este senhor Luís XV, que sucede ao Luís XIV, porque era bisneto. Luís XIV, além de reinar muito tempo, morreu-lhe o filho e o neto bastante novos. Antes dele. De maneira que quem sucede é um bisneto de Luís XV, isto passou-se em 1740 tipos. Depois o Luís XVI vai até a Revolução Francesa, que é 1789, portanto, estamos em meados do século XVIII. E reparem que ela vem trazida por espanhóis no século XVI, em 1520, junto com o milho. O milho entra logo, sobre o milho não havia tábua nenhum, maná, milho, porque até aí conhece Milho miúdo, milho de passarinho. Os milhões. Milho de passarinho. E não só os passarinhos, era isso que se comia na Europa. E quando se fala em milho, até se chamava milhão, para se distinguir do milho miúdo. Depois é que passou a ser só milho, é o milho. Mas, enquanto que o milho entra logo na cultura, em 1520, a batata demorou 2 séculos. É notável, por causa desse tabu com que veio das Américas, com a ideia que era venenosa, e há alguma razão. A rama e a baga têm alguma toxicidade. É curioso. Não, é tóxica a rama. Só a boa mesmo é o tubérculo. Não só a castanha. A castanha é muito mais digesta, portanto, é muito mais digerível do que a bolota, mas também não se deve abusar, e também há variedades diferentes, também falam nisto aqui, umas das outras, umas mais doces. Outra coisa que tem aqui é a lista enorme de variedades de castanha, que é muito maior do que eu pensava. Depois fala também nas pragas e doenças, outra parte técnica também aborda, com detalhe. Há uma equipa na UTAP também trabalha nisso. O nosso amigo, o meu colega, o Laranjo, ele já era uma equipa que anda a trabalhar também. Nesse aspecto agora está a pedalar, ainda está a fazer alguma coisa do tipo. Tem feito alguma coisa? Tem andado a distribuir uma mosca, não é, que come os ovos da tal vespa que faz as gajas. Assim, lá, é É trabalho muito biológico. Preciso disso. Pronto, investigação, trabalho, divulgação. Sim. E também paciência, porque aquilo não funciona logo. Os laboratórios já estão a ficar adaptados. Espero que se continue a salvar o castanheiro, porque de facto... Mas não entrou quando dizem aqui. Se lerem, entrou 4 anos antes. Às vezes... E eu falo nas pessoas que estiveram. Às vezes, depois, a notícia não vem... Ou não vem logo, ou não vem... Não, só entram quando... Portanto, os serviços têm
conhecimento oficial dela, mas não pode ser. É quando os agricultores passaram a ser vítimas dessa praga. Eu recordo-me quando foi a doença das vacas loucas. Ela já cá estava há uns anos. E a minha mãe morreu de uma vaca. E a minha mãe disse assim: olha, a nossa vaquinha fazia exatamente como aquela. Já tinha sido uns 4 ou 5 anos antes. E quando estavam preocupadas, quando já estavam várias a morrer, mas não tinham sido tratadas. Mas isso não é mal nenhum. Temos é que reconhecer, não é? Temos que ser a verdade. Isso acontece até pela inércia que há na divulgação e também as instituições depois, uma certa atrás, era assim um gordo e um linguiça. Trinitar. Ora bem, o que é que os gajos faziam depois quando acampavam? Está lá a cozinhar a sertã, pimba, feijão. Ou seja, o feijão é de origem americana, o fraseolus, que é depois o nosso feijão, com estas variedades todas que há, do preto, do branco, do vermelho, tudo isso são depois variedades. O vignacinensis, que é o feijão fradinho, que é curioso, que eu não gosto muito como feijão, mas gosto também de caldo de feijão, de vagem de feijão frado, que se faz pouco. Mas o meu pai, que abstenha na quinta de Fornos, mandava lá o caseiro semear Quiseia e a tia Teresa de São Lourenço, mandava através delas semear lá no quintalzinho anexo à quinta, à casa, uns lotezinhos de feijão fradinho para fazer caldo, mais do que para fazer propriamente colher o grão, porque depois aquilo era perto da vinha e depois ele não queria confusões com a vinha, depois cortava, enterrava aquilo tudo, a rama. Mas colhia as vagenzinhas, são assim mais compridinhas.